Até que eu encontrei o amor. Em teu bondoso olhar. Teu maravilhoso olhar. Outra vez. Transformou meu ser, todo meu viver. Todo meu viver. Seu Seu corpo vi na rua de cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Repete o coro, seu maravilhoso olhar 2 vezes, transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rua de cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus. Então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Tá certo, verdade? Um pouquinho mais alto, tá? É a fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei. Pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso Levítico, capítulo 15. Começando o verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Não vamos ler o restante, porque é apenas uma repetição. Se o homem deitar numa cama, se ele tocar na cama, se ele assentar
alguém assentar onde ele estava deitado, ele vai ficar contaminado. Quem tocar o corpo daquele que tem o fluxo, né? Se o homem que tem fluxo cuspir numa pessoa, vai contaminar aquela pessoa. Se ele sentar numa cela sobre um animal, a cela fica contaminada. Versículo 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Então lavará suas vestes, se banhará em águas correntes e será limpo. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Verso 19 fala sobre a mulher. Quando uma mulher tiver o fluxo menstrual e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza da sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Novamente, algumas repetições. Verso 25 passa por uma outra situação. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Novamente, algumas repetições. Se ela deitar na cama, quem tocar será imundo. Verso 28. Quando ela estiver livre do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado e outro em holocausto, e assim fará por ela a expiação diante do Senhor por causa da impureza do seu fluxo. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo está no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem fluxo, daquele que ficou imundo em virtude de emissão do sêmen, da mulher e seu período menstrual, da pessoa que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, deixa eu ver se... João, o Evangelho de João, capítulo 13. João 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: do que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Celestial, nós confessamos, Senhor, nesta noite, pela experiência da vida que o Senhor tem nos dado, Senhor, e pela declaração da Tua palavra, que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, na nossa carne não existe bem algum, e não há nada, Senhor, que
não somente eu, mas qualquer pessoa, qualquer irmão, possa trazer de si mesmo para alimentar os teus filhos. A tua palavra diz que nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Pai, nós precisamos dessa palavra nessa noite. Senhor, precisamos da palavra reima, da palavra revelada, daquela palavra que o Senhor tira da Bíblia, do livro, Senhor, da letra morta, registrada, Senhor. Há muitos anos atrás, o Senhor toma essa palavra e o Senhor a torna viva, real, atual, pessoal. O Senhor fala, Senhor, através dessa palavra, de maneira pessoal conosco. Fala conosco nessa noite, Senhor. Traz luz, traz revelação, Senhor. Para que sejamos verdadeiramente quebrados diante do Senhor. E só assim, Senhor, é que seremos verdadeiramente transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, que é o Espírito. Senhor, eu confesso diante do Senhor que só o Senhor é que possui as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor é que tem essas palavras de vida eterna? Tem misericórdia, Senhor, nós dependemos de Ti nessa hora. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso capítulo hoje, o capítulo 15, eu quero falar bem pouquinho, porque nós vamos passar para uma parte do Novo Testamento que vai nos ajudar a entender melhor. Os irmãos sabem que nós estamos estudando Levítico, né, a partir do capítulo 11, e eu disse para os irmãos que há certas passagens no Velho Testamento que nós chamamos de tipologia. Tipologia quer dizer o seguinte: Deus falou alguma coisa no passado que tinha uma aplicação, muitas vezes até física, como é o caso, né? Aqui era uma coisa física de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, de um homem que tinha um fluxo de sangue, mas que tem uma aplicação espiritual no Novo Testamento. E essa aplicação, ela está no Novo Testamento. Nós não temos que inventar uma interpretação. Precisamos da revelação de Deus para poder saber como aplicar. E eu disse para os irmãos que os capítulos de 11 a 15 do livro de Levítico nos falam sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico. Nós temos um médico, que é Jesus, e nesses 4 a 5 capítulos, ele está fazendo um diagnóstico para nós daquilo que nós somos. Aí nós vimos o seguinte: capítulo 11, nós vimos que animais, né, a imundície misturada com animais limpos e impuros nos ares, na terra e nas águas. Ou seja, nós estamos cercados pelo pecado, pela desobediência, pela contaminação. É isso? Deus nunca criou nenhum animal imundo, mas por causa da queda do homem, animais se tornaram ferozes e Deus fez uma separação, então, entre animais limpos e animais imundos. Qual a finalidade de Deus? A finalidade dele era de mostrar para nós uma lição espiritual. Então, no capítulo 11, nós vimos que o mundo jaz no maligno. Esse é o versículo do Novo Testamento para abrir o capítulo 11. Tá certo? O capítulo 12 já nos mostra que esse pecado que está no mundo, ele está também numa pessoa. E que esse pecado é transmitido. Os irmãos lembram que a mulher, quando gerava um filho e uma filha, né, ela ficava imunda durante 40 dias ou 80 dias. Se fosse mulher, ficava 80 dias. Se fosse homem, 40 dias. Né? E ali nós vimos o quê? Que aquela lição que a palavra de Deus nos diz, que nós fomos formados em iniquidade e em pecado nos gerou a nossa mãe. Ou seja, o pecado agora foi, não apenas o pecado existe no mundo, mas o pecado agora é transmitido. Tá certo? Toda pessoa que nasce nesse mundo já nasce pecador. Tá certo? O nenenzinho, quando nasce, é muito bonitinho, é um anjinho. Mas a semente está lá dentro. O pai e a mãe transmitiram. A única pessoa que não foi contaminada por essa transmissão foi o Senhor Jesus. Porque ele é o único na história da humanidade, em todo o universo, que é chamado de semente da mulher. Todos nós somos semente do homem. Jesus é semente da mulher. Jesus não teve a participação do José. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por isso ele não tem essa contaminação. Quando Satanás estava
Quando Jesus estava na terra e Satanás se aproximou dele, ele disse, o príncipe desse mundo é chegado, e ele nada tem em mim. Ou seja, da desobediência do pecado que Satanás plantou no coração do homem, Jesus disse, nada tem em mim. Ele não pode me tentar e fazer apelos para que eu seja tentado interiormente. Não, ele pode me tentar do lado de fora, mas do lado de dentro, não. Eu não tenho nada a ver com Satanás, nada a ver com a queda. Capítulo 12, aí é o pecado transmitido. Capítulo 13, o que é? Lepra. A lepra, é isso? Então é o pecado o quê? Não, 12 é transmitido. Manifestado, exposto, porque quando a pessoa tem lepra não tem jeito de esconder. É isso? Então agora, aquele pecado que foi transmitido, agora ele se manifesta. Aí nós vimos como é que o leproso é purificado, é isso? Capítulo 14 fala sobre a purificação do leproso. E agora, irmão, nós temos um capítulo último, né? Sobre esse diagnóstico que nós falamos. Então eu disse para os irmãos, seria interessante que nós estudássemos primeiro o diagnóstico, depois nós vamos voltar para o capítulo 1 a 7, que é o quê? As ofertas. É o quê? É a receita. É o remédio. É isso? É o remédio. Né? Então ali você vai ter o remédio para esses problemas aqui. Que são os 5 aspectos da morte de Cristo na cruz por nós. Que é holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela transgressão. Tá certo? Aí nós vamos ver, o Senhor Jesus vai cobrir todos esses aspectos. Né? E o 8, 9 e 10 é a posologia. Ou seja, é como você toma esse remédio, que são as leis a respeito do sacerdote. Muito bem. Então, hoje nós queremos falar sobre pecado oculto. Então, irmãos, olha, existe, né? Isso não quer dizer, não significa que todo cristão tenha que ter essa experiência. Não. Há uma libertação, mas é a experiência de quase todos os cristãos. Ou melhor, é a experiência de todos os cristãos que passam por isso. Mas não é a experiência de todos os cristãos ficar nessa situação. Tá certo? Aqui você tem um caso diferente. A mulher e o homem, eles têm um corrimento de sangue que ninguém sabe. Tá certo? É como a palavra de Deus diz que a mulher, ela poderia ficar no período da sua menstruação. Era uma situação. Mas aquele fluxo de sangue poderia prolongar por um tempo maior do que simplesmente aqueles dias, né, que seriam naturais. De acordo com a palavra de Deus, Deus pegou aquela situação natural que existe nas mulheres até hoje, para simplesmente mostrar para nós alguma coisa que flui secretamente, que ninguém sabe. Quem está do lado não sabe. Um homem pode ter um corrimento de sangue, é isso? E a mulher pode ter um corrimento de sangue e ninguém está sabendo. Então, alguns estudiosos da palavra acreditam que isso significa aquele pecado oculto que acompanha. Você pode ser um cristão, tem uma vida vitoriosa, ser uma bênção para muita gente, mas tem um pecado que te pega. Constantemente ele te pega. Sempre que você tropeça ali. Certo? Eu não sei, irmãos, olha, não tenho certeza se Hebreus capítulo 12 fala sobre esse pecado. Durante um período, eu acreditava que era. Algum irmão pôs uma dúvida na minha cabeça, não sei. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Hebreus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ele menciona duas coisas. Deixemos todo embaraço ou o quê? A outra tradução aí? Peso, tá vendo? Todo embaraço ou peso. E do pecado que tão de perto nos rodeia. Ou, a outra tradução como é que diz? Está vendo? Que tenazmente nos assedia. Tá? Então, irmão, parece dar a entender. Olha, qual é a diferença entre peso ou embaraço? Você está correndo uma corrida. Você nunca viu um corredor correr de bate-boot, né? Sabe o que é bate-boot? Aquela botina de soldado. Né? Tem uma sola dessa que você nunca viu. Corre de tênis, o mais levinho. É isso? Você nunca viu também o Jô Soares
né? Numa corrida, né? A maratona, né? Ele não tem condição de correr, tem que ser leve. Você vê aquelas pessoas magrinhas, fala que ele não vai morrer no meio do caminho, né? Mas parece um foguete, né? Porque ele é bem leve, tudo dele é leve, não carrega peso, não. O peso seria esse exatamente. Há coisas que nós carregamos conosco na corrida, essa corrida aqui, e nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então você tem o peso, mas ele também tem aquele pecado que tenazmente nos assedia. Tá, então, parece ser esse tipo de coisa. Porque quando a lepra, irmão, fala sobre a lepra é o pecado estampado, é o pecado que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Não tem jeito de você esconder uma pessoa que é leproso. Né? Ele é ferido da cabeça aos pés. Tá certo? Então aqui, irmãos, tudo indica que são aqueles pecados ou um pecado específico. É um pecado específico que pode acontecer na nossa vida. Não é? Olha, há um irmão que realmente foi um grande servo de Deus chamado André Bonner. Ele era um homem muito voltado para a santificação. E eu li alguma coisa dele que diz o seguinte: podemos ser grandes pecadores sem o conhecimento dos outros. Entendeu? Podemos ser grandes pecadores sem o conhecimento dos outros. A vida exterior pode ser correta, mas o interior está cheio de podridão. E por isso a palavra de Deus diz em Provérbios, como o homem pensa em seu coração, assim o quê? Assim ele é. Como ele pensa no coração. Os irmãos lembram? Jesus disse, o que entra pela boca do homem não contamina, mas aquilo que é o que está lá dentro, é o que contamina. Do que o coração está cheio, tá vendo? E há um versículo que Deus diz que Deus, eu tentei encontrar para os irmãos aqui, eu não me lembro, é um salmo, né, se os irmãos lembrarem, alguém souber, pode me ajudar. É que diz que Deus ama a verdade no íntimo. Tá vendo? Irmãos, quando a gente for estudar as ofertas, é uma coisa maravilhosa. Quando aquele animal era todo destrinchado, entendeu? Todo partido em pedaços, tá certo? Deus examinava lá dentro do íntimo. É isso que Hebreus 4:12 fala, que a palavra de Deus, viva, mais poderosa do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá vendo? E diante dele não há nenhuma criatura encoberta. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós teremos de prestar conta. Tá vendo? Essa espada de 2 gumes é a mesma espada lá do Velho Testamento que o sacerdote usava, aquela faca de 2 gumes, para cortar aquele animal. Só que quando ele abria aquele animal, aí você descobre que ele falava de Jesus, o holocausto, né? Então na vida dele não tem mel, mas tem incenso. Porque o mel, quando você coloca fogo, o que acontece? Ele azeda. O incenso, quando você coloca fogo, ele cheia. Tá vendo? Não tinha fermento na vida de Jesus, mas tinha sal. Tá vendo? Não tinha carne, mas tinha ressurreição. Porque o sal é para impedir que a carne morta, estragada, se manifeste. Né? Coisa maravilhosa, né? Então eles vão ver. Deus, ele ama essa verdade no nosso íntimo. 51:6, irmão. Vamos ver aqui. E os irmãos sabem o que é Salmo 51, né? Sabe o que é? Irmãos, nós temos que ler muita palavra de Deus. Verso 6. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Os irmãos sabem que salmo é esse? Está escrito aqui, ó. Isso é da Bíblia, viu? Raramente você tem essas palavras aqui que são da Bíblia. Geralmente não são essas palavras por cima dos textos não são bíblicas. Mas no Salmo, geralmente, ao diretor de música, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois de haver cometido adultério com Batseba. Tá vendo? Então ele passou por essa experiência, tá vendo? O Senhor ama a verdade no íntimo. Quem que podia imaginar que o rei Davi, né?
É, mas uma tremenda advertência para nós, não é? Com essa passagem aqui, irmãos, Deus quer mostrar para nós uma tremenda verdade. Que Deus, ele tem aversão. Deus detesta qualquer manifestação de corrupção na nossa vida. Qualquer. E aqui os irmãos estão vendo, esse fluxo de sangue é uma coisa inerente da pessoa. Está vendo? Deus usou uma coisa que é inerente, pertence à pessoa. É natural, às vezes. Né? Mas é da queda, vem da queda. Essas impurezas excluíam do santuário, a pessoa do santuário, de tudo aquilo que é santo. Por isso, irmãos, nós podemos dizer que as coisas que estão no capítulo 15 talvez não sejam tão sérias, né? Tão negras como a lepra do capítulo 14. Mas cuidado, porque dessas coisas talvez pequenas é que podem, é como se fosse o germe para chegarmos a pecados realmente graves, né? É lamentável, né, que uma pessoa, hoje, quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, né, há muita gente que tem dificuldade para aceitar o evangelho, porque fala assim, não vou conseguir viver essa vida que você prega para mim de jeito nenhum. Mas mal sabe aquela pessoa que nós estamos pregando o evangelho, que o pregador também não vive aquela vida. Mal sabe, né? Porque nós pregamos para a pessoa dizendo, agora se você crê em Jesus Cristo, você será uma nova criatura, as coisas velhas todas vão passar e tudo vai se fazer novo. Isso na prática é verdade, não? Se é verdade, eu não sou salvo. Porque, lamentavelmente, nem tudo na prática, nem tudo na minha vida se fez novo. E nem tudo que é velho passou. Mas aí tem uma coisa, né? Eu vou mostrar para os irmãos hoje, com respeito ao João, né? Duas coisas que a Bíblia menciona muito importantes. Uma é a palavra em Cristo, tá certo? E a outra é com Cristo. São muito importantes essas duas palavras. Vamos ver agora mesmo, tá vendo? Lá diz assim, se alguém está em Cristo, tá vendo? Você é colocado nele, tá vendo? E por essa razão, quando o pai olha para o filho, ele só vê o filho. Ele diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazer, em quem eu tenho o meu prazer. Tá vendo? Por isso, muita gente não sabe. A questão de hoje ser salvo, de você ser evangelizado, ouvir o evangelho, só tem uma coisa. É que você está numa família chamada família adâmica. Você tem que sair daquela família e passar para outra família, que é a família de Cristo. Deus só conhece 2 homens no universo. Só 2 homens. Né? Estou falando para os irmãos em termos agora teológicos, né? Bíblicos. Deus só conhece 2 homens. Adão ou Cristo. Quando você chegar lá e bater lá na porta, alguns dizem, vai bater na porta do céu, aí São Pedro vem, né? Cara, muito fechado. Porque o porteiro, a Bíblia não diz isso, né? Aí vai perguntar, quem é você? Aí você vai dizer, eu fui um bom pai de família lá na terra, não sei o que e tal. Nunca adulterei, nunca matei, papapá, nunca roubei. Pá, porta na cara. Sabe por quê? Porque você nasceu numa raça condenada. Você não tem que fazer nada para ser condenado, é só nascer. Graças a Deus, que pela misericórdia de Deus, um neném que não pode fazer escolha, tá certo? O sangue de Cristo cobre aquela, mas aquele neném não vai direto para a presença de Deus sem regeneração de jeito nenhum. O Espírito Santo tem que fazer a mudança, tirar aquele veneno que foi colocado no coração daquela criança, como acontece conosco, que é o novo nascimento. Como é que nós sabemos disso? Davi, quando ele jejuou pela criança desse pecado que ele cometeu aqui, que é o fruto do pecado, aí quando alguém chegou e falou, olha, a criança morreu. Aí ele foi lá, lavou o rosto, né, barbeou e tal, sentou e comeu. O pessoal disse, olha, enquanto a criança estava viva, você estava jejuando, né, orando, lamentando. Agora a criança morreu. O que ele disse? A criança não virá a mim, mas eu irei a ela. Olha, se Davi sabia que ele era salvo, e Davi sabia, tá vendo? No Salmo 51 ele não diz, Senhor, me dá salvação, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não me mande para o inferno. Não, o Senhor torna a dar-me alegria da salvação. E não retires de mim o teu Espírito Santo, porque pecado tira o Espírito Santo realmente. Né? Não retires, mas torna a dar-me a alegria da salvação. Então quando ele diz, a criança não virá a mim, mas eu irei a ela, estava declarando, eu vou para Deus, eu vou para o céu, eu sou salvo, e eu vou encontrar com aquela criança. Eu sabia que era uma criança.
Ah, é para dentro, é. É a palavra eis. Eis, no grego, significa para dentro de. Né? Então, irmãos, é muito importante. Quando nós chegarmos no João, vocês vão ver que coisa... Quando nós temos as traduções das palavras, como a coisa está escondida. Está escondida lá. Então, olha, quando você pregar o evangelho para as pessoas, você tem que dizer, olha, meu amigo, você é membro de uma raça caída. Deus sabe que tem uma árvore chamada Adão. Tá certo? E essa árvore desobedeceu. Tá certo? Desobedeceu a Deus, começou a produzir laranja azeda. Toda semente que você tirar daquela árvore e plantar em qualquer parte do mundo vai dar laranja azeda. É isso, eu gosto de usar a figura do umbigo. Acho que todo mundo aqui tem umbigo. Você nem olhar não que tem. Com certeza. Né? Você nem olhar. Não é isso? Eu me lembro quando meu menino era bem pequenininho, o Delner, né? Ele fazia umas perguntas da Bíblia bem difíceis. Uma que ele me fez foi essa. Pai, Adão tinha umbigo? Eu perguntei, mas por que você está perguntando isso? Ele não nasceu da mãe dele. Você não falou que ele tem umbigo porque ele nasceu da mãe? Ele me colocou numa enrascada. Não, vamos esperar chegar lá. Nós vamos encontrar com Adão, ele também creu em Jesus, ele foi salvo, né? Então um dia nós vamos encontrar com ele. Aí você pergunta para ele. Examina lá, porque deve ter, né? No corpo glorificado deve ter todas as marcas, né? Como Jesus tem todas as marcas hoje lá. Então, irmão, o que é umbigo? Eu tenho, minha mãe tem, minha avó tem, meu avô tem, o tataravô, e vai voltando para lá, para trás, quando chegar, Adão e Eva. Primeiro casal. Tá vendo? Veio de lá. Só isso. Isso é toda a questão da pessoa ser salva, não hoje. Não é questão de ser melhor, o outro é mais pecador, não faz diferença. Tá certo? Quando Deus colocou a cruz de Cristo assim, horizontal, Ele colocou aquele travessão, né? Aquele madeiro horizontal para dizer todo mundo está no mesmo nível, não tem ninguém pior que o outro. O mesmo potencial para matar 6 milhões de judeus do Hitler está dentro de mim. Tá certo? É só eu querer desenvolver e eu tenho capacidade para matar 6 milhões de judeus. Então, irmãos, olha, não diga que nós somos melhores que ninguém, não. O mal que Satanás plantou no coração de todo mundo, por causa da criação, do meio que você vive, você pode ser burilado de alguma maneira e crescer. Mas o potencial está lá dentro, é o velho homem. É o velho homem. Tá certo? E lamentável daquele cristão que acha que não. Aquele cristão que diz, esse tipo de pecado eu não vou cair nunca, é esse que você vai cair. Se você disser assim, nunca vou assaltar um banco, então pode preparar, que é esse que você vai cometer. Em pouco tempo nós vamos ver seu nome no jornal. Se você disser, pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo na minha vida, espero nunca cometer esse pecado. Aí sim. Se você disser como Pedro, Senhor, eu vou contigo até a morte. Não, é aí que você vai cair. Não diga isso, porque o potencial está lá dentro, tá vendo? Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque, olha, é tão claro, tão simples na Bíblia. O povo fez uma confusão tão grande em cima do Evangelho, tá certo? É que eu estou no lado da morte. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá certo? Quando o anjo da morte passou sobre o Egito, não é isso? Diz a única coisa que Deus disse, olha, eu olharei, verei o sangue e passarei por cima. Daí a palavra Passover, Páscoa. Né? Não sei o que traduzir nessa palavra Páscoa. Né? Nós não sabemos o que é Páscoa, fala que é passar por cima. Pronto, só isso. Páscoa é passar por cima, o anjo da morte está lá com a espada na mão. Se ele olhar para uma casa, ele não quer saber quem está dentro da casa, se é bom, se é ruim. Ele olhou para dentro da casa, o sangue está na porta, ele passa por cima. Está vendo? Isso quer dizer estar em... Agora, com Cristo é outra história, aí sim. Aí é outra história, é o que nós vamos ver a respeito do Senhor falando com Simão Pedro, né? Então isso quer dizer o seguinte, irmãos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo opera uma mudança dentro de nós. É isso? Que mudança é essa? Meu espírito estava morto, né? Comunhão com Deus, consciência já apagando, a intuição, não podia receber nenhuma revelação de Deus. Mas agora, através do Espírito Santo, eu ganhei um novo espírito. E nesse novo espírito, Deus disse, e colocarei dentro de vós o meu espírito. O Espírito Santo vem habitar o nosso espírito.
E ele passa a dar testemunho com o nosso espírito que nós somos criancinhos de Deus, né? Filhos, criancinhos, né? Então, se agora é criancinha, você nasceu de novo, né? Criancinha, o que é que faz? Faz xixi do pé das visitas, para não falar outras coisas piores, né? É bebê em Cristo. Aí, agora vai crescer, a vida que está lá dentro vai crescer, tá vendo? E aí, então, na prática, você vai começar a experimentar que as coisas velhas vão passar, tudo vai se fazer novo. Tá vendo? Mas é pouco a pouco. Aí a gente coloca uma carga tão pesada em cima do coitado da pessoa que não conhece Jesus como Salvador, que não conhece ainda, não tem certeza dessa bênção chamada vida eterna, né? E a pessoa fala, não vou viver isso nunca na minha vida. E não é, nem aceita. Né? Como alguém disse, né? Você vai falando com a pessoa, ó, não fume, aí outro livro, não beba, não jogue, não dance, aí como um monte de livro, aí 15 livros. Agora caminha, viva a vida cristã. E o cara sai, ó, segura aí, segura aí. Não tem nada disso. É de dentro para fora, tá vendo? E quando Jesus aceita uma pessoa, quando ele morreu na cruz e pagou os pecados, pagou todos os pecados da vida inteira. Não pagou um pedaço e disse, agora você se vira. Se você cometer pecado, eu vou te disciplinar. Não. Pagou tudo. Está tudo pago. Não há mais condenação. E é por isso que nós oramos aqui, dizendo, Senhor, que bênção. Saber que Jesus é o meu intercessor. Há um ministério dele que ainda não acabou. Não é isso? A cruz, ele já operou a redenção, mas ele vive para interceder por nós. Esse é o ministério dele não acabado. Né? Muito bem. Irmãos, olha, essa questão, né? Quero passar para o outro lado com os irmãos rapidamente, porque, puxa vida, se é que vamos chegar lá. Existe um lado bom, sabe? Diz esse irmão também, Andrew Bonner. Ele diz o seguinte, existe um lado bom nessa questão de uma pessoa ter essa dificuldade, tá certo? Ele não está dizendo que é o lado bom de você ter um pecado, não. Mas pelo fato de que todos nós passamos por essa dificuldade, então ele diz, isto tem uma vantagem, ele diz, a existência do fluxo de sangue, comparando com o pecado oculto em nós, aquele pecado que tenazmente nos assedia, né? Ele diz, existe o lado bom, é que ele nos mantém humildes e nos conduz continuamente ao trono da graça. E nos faz lembrar da nossa dependência da misericórdia de Deus e não permite que levantemos a cabeça sobre os outros irmãos. Porque você sabe quem você é. Tá vendo? Então, eles têm esse lado bom. Né? Essas fraquezas não permitem que nós fiquemos orgulhosos e autoconfiantes espiritualmente. Irmão, por favor, não me entenda errado. Que é necessário que nós continuemos sendo vencidos por esse tipo de pecado. Deus me livre, não é isso que nós estamos falando. Tá certo? É que quando nós estamos passando, você vai ver o seguinte, a não ser que esse cristão seja tremendamente hipócrita. Ele vive constantemente debaixo da derrota, ninguém sabe. E ele ainda tem coragem de levantar contra um irmão que cometeu um pecado tipo lepra. Mas ninguém sabe do fluxo de sangue que ele tem. Isso realmente é lamentável. Mas quando ele sabe, ele é misericordioso. Ele não é capaz de apertar, né, o pescoço do seu irmão. Ele usa de misericórdia para com ele. Nós somos mantidos aos pés da cruz. O mal sempre opera em nós. Mas, graças a Deus, nós temos um remédio. É que há um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Somos fracos em nós mesmos, mas somos fortes nele. Tá vendo? Agora, irmãos, eu acho muito interessante, porque, não sei se você já observou a linguagem do Salmo 103. Deixa eu convidar você para ler comigo aqui. Salmo 103. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios? Ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão.
Deixa eu ver. Versículo 13. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Olha, irmãos, preste bem atenção aqui no versículo 3, quando ele diz: Ele perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. Olha, iniquidade relacionada com enfermidade. E Ele redime a tua vida da perdição. A sua tradução diz como? O verso 4. Quem redime? Da cova. Da cova. Tá vendo? Da perdição. A palavra correta é cova. Tá vendo? Da sepultura. Tá? Então, irmãos, olha bem. Nós temos duas pessoas no Novo Testamento. Deixa eu ver se vamos estar aqui. Deixa eu ver se é Marcos capítulo 5. Marcos 5. Isso. Vamos ler a partir do versículo 22. Marcos 5, 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo-o, ou seja, o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então, presta atenção. Há uma menina que está muito mal. Duas coisas vão acontecer aqui. Mas de repente, diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, fluxo de sangue. Não é? E que havia padecido muito à mão de vários médicos, e tendo gasto tudo que tinha, sem contudo nada melhorar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. E dizia a ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. E Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera, ou aquela pessoa que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha quantos anos? 12 anos. Levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Os irmãos notaram? Quantos anos que a mulher sofria? 12 anos, tá vendo?
Quando aquela menina nasceu, aquela mulher pegou aquela doença, aquela hemorragia. 12 anos. Agora você está vendo a figura que nós temos aqui? O Salmo 103 diz, bendize a minha alma, Senhor, bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios? É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É a mulher com o fluxo de sangue. No versículo 4 diz, é Ele quem redime a tua vida da cova. A menina de 12 anos estava morta. Quando Jesus que ela estava dormindo, o irmão quer dizer, porque aquela menina, Jesus sabia que ela era uma menina crente. E o Espírito Santo só usa a palavra dormir para quem creu em Jesus Cristo como Salvador. Ela era uma menina crente. Está vendo? Irmãos, o que significa, principalmente o caso dessa mulher? Olha aqui. É a figura exatamente, né, para os filhos de Deus que estão lutando, passando por lutas terríveis para vencer esse pecado oculto, secreto, que ninguém sabe. Como o nosso irmão disse, você pode ser um grande pecador e ninguém saber que você é. Porque lá no íntimo, ocultamente, você comete um pecado, você está preso a um pecado que tenazmente te assedia e você não consegue vencê-lo. Está vendo? E ninguém sabe, a não ser você e Deus, nem muitas vezes a esposa, nem o marido, nem os filhos. E a palavra de Deus diz aqui, olha, versículo 26. Havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e havendo gasto tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Não sabe o que é isso? 12 anos de luta. O que acontece muitas vezes na vida de uma pessoa salva? Irmãos, essas palavras aqui não são para uma pessoa que não se converteu. Isso aqui é exatamente para uma pessoa convertida. O leproso do capítulo 14 pode exemplificar uma pessoa que não conhece a Deus. Mas aqui na Bíblia era um filho de Israel. Tá certo? Era a manifestação do pecado que pode manifestar. O que muito cristão não sabe é que quando eu me converto, Deus não tirou dentro de mim aquela velha árvore que continua a produzir laranja azeda. Deus não tirou o velho homem de mim. A palavra de Deus diz que ele foi crucificado com Cristo, mas não diz que acabou, que não existe mais, não. Está lá. Se você não vigiar, ele volta. Ele volta. E todos nós somos cristãos sinceros, temos que confessar isso, porque nós sabemos que é possível. E muitas vezes, irmão, nós podemos cometer pecados que nem antes de ser crente nós não cometíamos. Porque você só não teve oportunidade naquela época. Mas aqui, nós estamos gastando tudo. Já lemos todos os livros que podemos ler. Já aí, Homem Espiritual 1, 2 e 3. E agora vai resolver meu problema. E nós sabemos que não resolveu o problema. E gastamos, e vamos aqui, vamos ali, vamos atrás dos médicos, vamos lá, atrás do irmão que ora, vamos pedir aquele irmão, e vamos pedir aquela irmã, e ora daqui, faz jejum, e recebe o poder do Espírito Santo. E o fluxo de sangue está lá. Sério. Agora, irmãos, só tem uma coisa. Nesse capítulo de Marcos, nós temos a resposta. Só que hoje, eu digo para os irmãos, eu também sinto isso. Estou falando para vocês que eu sinto na minha própria pele o tipo de vida, o tipo de cristianismo que nós praticamos, não é um tipo de cristianismo de meditação, de quietude, de busca, de meditação, não. Tudo é feito no vapt-vupt. Correria para lá e para cá. Nós não temos, irmão. Como nós podemos tocar na veste do Senhor se nós não temos esse tipo de vida? Se nós não sabemos o que é levantar de manhã, nas primeiras horas do dia, entrar no nosso recinto, Jesus entra no teu quarto, fecha a porta. Se você não tem condição de fazer isso, é você e o Senhor, nem a mulher, nem os filhos, é outra história. O seu culto com a família, com a sua esposa, com os seus filhos, isso é outra história. É você e o Senhor. Como é que nós podemos tocar na veste dele? Os irmãos estão vendo? Há alguma coisa imunda que está saindo de dentro de nós. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e saiu virtude de mim. Foi isso que ele declarou. Ele saiu virtude de mim. Está vendo?
Aqui não sei, no texto de Marcos, né? Deixa eu só procurar para os irmãos, vou ler uma outra passagem só para você ver, se pode ficar um pouco mais claro, né? É Lucas. Deixa eu ver se é Lucas. Lucas, tinha que ser o Lucas, né, o médico, né? Capítulo 8. Veja o que ele diz. Está aí no texto do versículo 40, né, em diante. Verso 45. Disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te comprime e diz, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Tá vendo? O irmão está entendendo? De nós está saindo fluxo. Tá vendo? De Jesus sai poder, sai virtude. Tá vendo? Vida. Essa vida é que estanca aquela manifestação da morte, do pecado. Tá vendo? Mas para isso é necessário tocar nele. Agora veja, irmão. Os discípulos disseram, Senhor, Pedro e os que estavam com ele disseram, Senhor, a multidão te aperta e te comprime. Ele disse, não estou falando de apertar nem comprimir. Está vendo? A palavra é diferente. Ele diz, alguém me tocou. Um propósito. Não que aperta daqui, aperta dali, né? Hoje quem viu, ligou a televisão para ver o sepultamento lamentável, né, dos jovens, né? Os jovens cantores, você viu o que é? Empurra, empurra. Não é isso. Alguém me empurra aqui, eu empurro no outro, e alguém toca em Jesus porque alguém me empurrou, então não empurra não. Não é isso não. Aquela mulher, ela foi no meio da multidão, empurra daqui, empurra dali, ela disse, eu quero tocar na veste dele. Se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Alguém me tocou. Há um irmão chamado Thomas Kempis, que escreveu um livro, Imitação de Cristo. Tá? Ele escreveu um hino maravilhoso. Ele fala sobre isso. Muitos da multidão apertam e comprimem a Cristo. Mas quantos me tocaram? Quem tocou no Senhor? Se você tocar no Senhor, você vai sentir, sai virtude nele. Olha, irmãos, essa resposta para a cura de doenças, entendeu? Para esse tipo de manifestação que nós temos aqui. É o único tipo de... Deixa eu só mostrar para os irmãos rapidamente. Temos quantos minutos, irmão, ainda? 7 minutos. Então tem que fazer milagres aqui. Ó. João, capítulo 13. Vamos voltar para o João. João 13. Os irmãos lembram? Jesus está lavando os pés dos discípulos. Né? Não, é mais. Não, é mais do que simplesmente esse toque. Tá? É o que eu vou falar agora. Talvez vai ajudar para o irmão. Aqui, Jesus quer lavar os pés, não é isso? Quando ele chegou perto de Simão Pedro, Simão disse, Senhor, só vai lavar os meus pés? Então preste bem atenção, irmão, olha. Esse verbo, tá, no grego, que está aqui no versículo 5 e 6, depois colocou água numa bacia e começou a lavar, tá vendo? E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés, tá? As duas palavras que estão aqui, no grego, é nípito, tá? Isso aqui, ó. Deixa eu só... Nípito. Pronuncia assim, ó. Tá certo? Aí depois, versículo 7 não tem a palavra lavar. Aí no versículo 8, disse Pedro, quando o Senhor disse, Pedro, você não sabe o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai compreender, você vai saber. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés.
Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí continua o mesmo verbo. Ok? Verso 9. Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Tá? Então agora, irmãos, no versículo 10 é que nós temos dois verbos diferentes. Tá? E aqui que está a luz para nós, o que Jesus queria dizer para eles. E Jesus disse, aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. No mais está todo limpo. Ok? Então, aqui nós temos duas. Aquele que já se banhou, né? A pronúncia da palavra é lelumenos, tá? Ó, lelumenos, tá? Então, aquele que já se banhou, tomou banho de corpo inteiro, não necessita lavar. Voltou para o verbo que nós mencionamos no início, o nicto, senão os pés. Por quê? Porque Jesus já lavou, ele já os lavou, eles já foram lavados. Lavados de uma vez para sempre. No sangue do Calvário. Mas agora, por causa do contato com esse mundo, os irmãos sabem, naquela época, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, primeiro, em Jerusalém, não tinha sistema de coleta de lixo. Não tinha SLU. Tá certo? Lixo era jogado por todo lado. As pessoas não andavam de sapato como nós andávamos, andavam de sandália. Tá? Sandália, toda aberta. Então eu pisava naquele. Quando entrava na casa, o pé da pessoa estava aquele lixo. E esse trabalho era feito por um escravo da casa. Então Jesus queria mostrar para ele o seguinte, olha, no seu contato com esse mundo, vocês vão sujar os pés. E esses pés precisam ser lavados. Mas não o corpo todo, você não tem como nascer de novo 2 vezes. Você só nasce uma vez. E nasceu uma vez, nasceu para sempre. Você pode cair em pecado, pode afundar no pecado, pode viver uma vida miserável. Mas se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Deus vai te cobrar a sua vida de contaminação. Mas você não precisa mais desse aqui, o lenômenos. Você foi lavado, aquele que tomou banho, já se banhou. Então, irmãos, olha, só para concluir, deixa eu mostrar para você o quadro que nós temos aqui. Tá? Tito, ele menciona para nós 2 palavras que abrem essa questão que nós estamos falando aqui. De uma pessoa que precisa ser banhada, tomar banho, nascer de novo, ser lavada totalmente pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, nascer de novo, ser regenerada, gerada de novo. Isso é uma coisa. Tito capítulo 3. Vamos ler o 4 também, porque acho que esclarece tão... A gente vê o evangelho clarinho aqui, né? Tito 3, verso 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador... Achou? 3, 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante, o quê? A lavagem da regeneração e... Então, irmão, preste bem atenção aqui, olha. Regeneração e renovação. São 2 coisas diferentes. Esse aqui só acontece uma vez na vida. Tá? É lelomenos. Quem tomou banho de corpo inteiro, nunca mais precisa tomar banho. Certo? Mas a renovação... bom isso, né? Maravilha, economia, hein? Mas a renovação, aqui ó, é o nipton. Né? No seu caminhar, no dia a dia, você vai ter que ser renovado, e renovado, e renovado. Por isso que a palavra de Deus fala sobre essa questão da mulher que tocou na veste do Senhor. Irmãos, se nós queremos ter essa vida, uma vida fresca,
sabe? Sempre verde, como diz, né? Você é plantado junto a ribeiro de água, está sempre verde, sempre, é como aquela árvore, né, dos Estados Unidos, de outros países, chama evergreen, né? É o pinheirinho. É sempre verde, seja inverno, verão, outono, não muda, né? Então ele diz, qual é o segredo? Que você tocou na fonte. O Salmo 1 diz, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Ela dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem. Né? Tocou na fonte da vida, está na fonte da vida. Então, para a nossa vida ser uma vida cristã, ser mantida no seu frescor constantemente, você tem que ter o nípito, a renovação do Espírito Santo. Não só a regeneração. Ok?